O Brasil ficou na posição de número 52, um dos últimos colocados na avaliação global de habilidades de leitura de crianças do ensino fundamental. Conhecido pela sigla em inglês PULS, o exame, focado em medir habilidades de leitura de alunos do quarto ano do ensino fundamental, é realizado a cada 5 anos desde 2001. Mais importante do que a posição do país é o diagnóstico que essa prova faz do acesso ao direito de aprender, principalmente das crianças pobres. Essa é a opinião da presidente do Conselho de Administração do SEMPEC, a educadora Ana Helena Antenfelder. Mais do que o ranking, o exame, a prova, né, a avaliação, ela traz alguns dados que são importantes para entendermos e fazermos um diagnóstico da situação das nossas crianças e da garantia do direito que todas elas têm de aprender e de se desenvolver. Eles revelam um fato que não é propriamente uma novidade, porque outros exames e outras pesquisas já vinham apontando. Primeiro, que nós temos ainda um desafio de garantir que todas as crianças se alfabetizem ao final do terceiro ano, e isso é uma das metas do Plano Nacional de Educação. Então, se estava como meta, já era detectado como um desafio, né? E depois que a pandemia agravou esta situação. Aprender a ler e escrever, ser alfabetizado, é um processo de aprendizagem bastante delicado. E ele exige, antes de mais nada, a interação com um professor, com um profissional com aprendizado, desenvolvimento, para tanto, né? E a pandemia impossibilitou isso. Então, essas crianças que estavam no quarto ano, em 2021, nós temos que imaginar que em 2019, quando começa a pandemia, elas estavam no terceiro ano, que é um ano crucial para a consolidação das competências, das habilidades de leitura. Então, eu acho que ele vai mostrando que temos um desafio que já era antes da pandemia e que foi agravado. Ou seja, qual é esse desafio? As nossas crianças do quarto ano não estão conseguindo, quer dizer, não é que elas não estão conseguindo, elas não tiveram o seu direito de aprender garantido. Então, as competências leitoras, e o que são essas competências leitoras? São a capacidade de ler, compreender, analisar, fazer inferências, entender, construir sentidos para um texto, né? E para quê? Para o texto literário, que é para o entretenimento, mas também a gente sabe que o texto literário ele traz possibilidades de desenvolvimento, sem dúvida nenhuma, e os textos informativos, para aprender e para viver em sociedade, né? Ana Helena, e esses resultados se manifestam de uma forma parecida, igual em toda a população, ou existem diferenças? Para além da prova que os alunos e as alunas fazem, tem um questionário das famílias, né? E qual é o objetivo desse questionário? É compreender o contexto socioeconômico dessas crianças. Então, para além desse alerta que nós temos, a partir dessa avaliação, nós podemos pensar quem são essas crianças, né? Porque se nós olharmos aí os resultados, nós temos 13% das crianças que têm bons resultados, né? E temos quase 40% das crianças que têm resultados muito abaixo do esperado. Quem são essas crianças? Essas crianças que não estão aprendendo a ler como deveriam, como têm direito, são as crianças mais pobres, são as crianças negras, indígenas, da zona rural, das periferias. Então, isso é muito grave e muito sério, porque nós não teremos um país desenvolvido economicamente, de maneira sustentável, justo, se todas as nossas crianças não tiverem o direito de aprender garantido. Ana, e a superação disso? Por onde começar? A superação disso passa, sem dúvida nenhuma, por políticas públicas. Nós já temos, inclusive, em andamento, uma consulta que o Ministério da Educação está fazendo para entender a questão e estabelecer o que é ser alfabetizado.
né? É importante dizer que essa avaliação ela traz a questão da competência leitora, mas são outras competências, outras habilidades que também precisam ser desenvolvidas para considerar alfabetizado. Então, existe uma iniciativa do MEC, e aí, a partir, buscando compreender, né, o que significa no Brasil ser alfabetizado, consultando professores, escolas, especialistas, e esperamos que a partir disso possa se desenvolver uma política bastante robusta. Isso significa uma política que dê apoio técnico e financeiro para os municípios, que tenha instrumentos de acompanhamento, de avaliação, que tenha formação para os professores, condição de trabalho para tanto, né? Sem dúvida nenhuma, a ação é no chão da escola, é no dia a dia da sala de aula. Mas, para que isso possa acontecer, as escolas precisam de apoio. As secretarias municipais de educação, porque as crianças nessa idade elas são matriculadas nas redes municipais de educação, então as secretarias municipais de educação precisam do apoio dos estados. E o MEC precisa exercer seu papel de coordenador dessa política. Então, é um pacto social, é um compromisso grande, e políticas públicas nos 3 níveis são fundamentais.